Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Meetup São Paulo. Hoje a gente conta com a apresentação do Leonardo Silveira. Ele vai falar sobre a segurança de aplicação usando o TLS em Microsoft. É com você, Léo. Bom, primeiramente, boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite do Mirilli, do Renato, para estar fazendo a apresentação aqui do Meetup. Bom, como o Daniel falou, né, hoje a gente vai abranger um tema aí, né, de segurança de criptografia de TLS dentro da Microsoft, né, e uma breve introdução para lá. Aqui a agenda, né? Vamos fazer uma introdução, né, ao TLS, explicar um pouquinho como é que ele funciona. Vamos explicar também as diferenças entre chave assimétrica e simétrica. Falar um pouquinho também de certificados digitais, a diferença aí entre 1-8LS e 2-8LS. Depois vamos para a parte prática, que é a demo. E acho que a gente vai ter também um network time, né? Bom, vou me apresentar agora. Para quem não me conhece, me chamo Leonardo Silveira. Trabalho aí 3 anos com Microsoft. Atualmente trabalho na Globant e possuo também a certificação nível 1 e nível 2. Esse meetup também de TLS, né, ele vai servir também como um conhecimento para prestar a prova da certificação nível 2, que ele cai bastante conteúdo, né, sobre TLS. Eu espero que essa apresentação ajude vocês aí. Bom, bora lá. O que é o TLS, né? Ele é um sinônimo em português, né, ele é o TLS, uma abreviação de Transport Layer Security, que em português nada mais é que segurança de camadas de transporte. Ele foi aí a atualização do SSL, Secure Socket Layer. Então, se vocês ouvirem falar sobre SSL e TLS, são palavras similares, tá? Então, é praticamente a mesma coisa. Então, o objetivo dele é garantir, né, que seus dados sejam criptografados quando navegados pela web, para garantir que ele não seja interceptado por terceiros, usando assim certificados TLS. E para isso, o TLS faz o uso da chave simétrica e assimétrica. Bom, então, como vocês podem ver aqui na ilustração, né, a gente tem um site, né, que poderia ser uma aplicação. Ele está sem a criptografia, né, sem a criptografia TLS. E você vê que ele é propício, né, para usuários mal intencionados conseguir interceptar a comunicação entre usuário e servidor. Já com a aplicação que tem a TLS, essa interceptação fica muito mais difícil, né, de conseguir interceptar a comunicação. Bom, deixa eu compartilhar aqui. Só um momento. Bom, para o próximo slide aqui, não sei se ficou alguma dúvida, mas se ficar alguma dúvida, vocês me falem no chat, né, que eu posso repetir novamente. Antes de falar sobre o 1-8LS e 2-8LS, eu vou explicar para vocês o que seria uma chave simétrica. Então, uma chave simétrica, o cliente e o servidor, eles usam a mesma chave para criptografar e descriptografar. Então, aqui o cliente, ele envia um plain text. Esse plain text ele acaba sendo criptografado por essa chave, esse secret key, né, que é uma chave específica. Ele acaba virando um ciphertext. E assim que o servidor ele receber esse ciphertext, Passa só comigo ou você está me ouvindo, Renato? A mesma chave. Pronto. Então, Léo? Opa, comunicação da falha. Volta um pouquinho aí.
Tá, Por favor, vocês obrigado. pararam onde? Vocês pegaram a introdução aqui do TLS ou não? Sim, sim. Ok. Bom, vou repetir então aqui a parte novamente Isso. da chave simétrica, né? Bom, a chave simétrica é quando o cliente e o servidor usam a mesma chave para criptografar e descriptografar os dados. Então aqui tem o cliente ele vai pegar, né, o plain text, os dados puros, e vai transformá-lo em um ciphertext com a chave específica, né, o secret key. O servidor, então, vai receber esse ciphertext, então irá descriptografar com a mesma chave que o cliente usou para criptografar. Então, essa chave simétrica nada mais é que uma chave compartilhada, tá? O cliente e o servidor usam a mesma chave para criptografar e descriptografar. Um ponto ruim dessa chave é que ela pode ser compartilhada, né? Então, se essa chave não for bem guardada, algum usuário mal intencionado pode interceptar a comunicação e descriptografar esse ciphertext. Bom, para resolver um desses casos, a gente pode utilizar a chave assimétrica. Bom, aqui a chave assimétrica, o servidor emite uma chave pública e privada, né? Pode ser tanto servidor ou quanto cliente, tá? Mas aqui eu vou dar um exemplo do servidor. Então, a chave pública, ela fica com o cliente e a chave privada com o servidor. Aqui, o cliente, ele criptografa os dados usando a chave pública do servidor e os envia por forma de ciphertext para o servidor. E o servidor, então, usa a sua chave privada para descriptografar os dados recebidos do cliente. Então, aqui fica mais difícil de o usuário mal intencionado pegar esse ciphertext e descriptografar, já que ele não tem a chave privada, né? Pois a chave privada só fica armazenada dentro do servidor. Ela não é compartilhada que nem na chave simétrica. Pessoal, se tem alguma dúvida aí, se tiver alguma dúvida, vocês me falam. Não sei se eu falei muito rápido também. Renato, Daniel, se tiverem alguma pergunta aí que precisa ser respondida, vocês me avisam. Okay? Por enquanto, não. Beleza. Ok, então vamos para o certificado digital. O certificado digital, ele é uma credencial eletrônica, né, usada para confirmar a identidade de computadores e aplicações na web. Esse certificado digital ele pode ser gerado tanto por uma empresa de autoridade certificadora, ou você mesmo pode gerar esse certificado, né, denominado como self-signed ou autoassinado. Esse certificado autoassinado geralmente é mais para teste, tá? Que eu mostrei logo a seguir na demo. Bom, a autoridade certificadora que emitem esses certificados são empresas que registram o domínio da aplicação. Então, algumas delas são o GoDaddy, HostGator, Google Domains e muitas outras aí pelo mercado. Bom, aqui na ilustração, vocês podem ver que a gente tem um servidor, uma autoridade certificadora. Esse servidor, ele vai ter dentro de si uma key store, né, que é uma chave assimétrica, a chave privada e a chave pública. Ele irá, então, fazer uma requisição para a autoridade certificadora, se informando, né, se identificando. A autoridade certificadora, então, vai verificar a identificação do servidor, vai verificar se esse servidor é realmente real, se não é um servidor falso. A autoridade confirmando que está tudo ok, ele, então, vai construir o certificado para o servidor. E esse certificado é um certificado digital, contém, então, a chave pública do servidor, a identificação da autoridade certificadora que emitiu esse certificado e a identificação do servidor. Então, ele vai ser retornado para o
servidor para que ele possa usar dentro da sua aplicação e informar seus usuários que, ó, eu tenho esse certificado, então vocês podem confiar em mim. Seria a mesma coisa, né, que vocês entrarem aqui dentro do cadeado aqui do Chrome. Vocês virem aqui na configuração. Opa, vocês vêm aqui na Connection with Secure. Verifica aqui o certificado, né? Então aqui vocês vão ver. A gente não está vendo essa parte da tela, Léo. Se você quiser parar de compartilhar o Chrome e fazer o procedimento. Vamos embora. Vocês estão vendo Da apresentação. Estão vendo agora o Chrome? Não, né? Não, a apresentação. Bom, A gente não está vendo o Chrome inteiro, é só a apresentação. Ah, beleza. Não, então Eu depois eu acabo mostrando dentro do Postman. No Postman também eu consigo mostrar. Tá bom. Fica melhor. Então, eu vou mostrar para vocês mais certificado, né, na demo dentro do Postman. Então, bora lá. Então, agora eu vou explicar para vocês aí o OneHLS. Como o próprio nome já diz, ele é um caminho para o transporte livre security. Ele, então, irá ter uma Key Store, que seria o armazenamento, onde contém a chave pública e privada. Ele irá ter também uma Trust Store, onde é o armazenamento, onde contém os certificados confiáveis. Bom, aqui no OneHLS, né, o cliente sempre verifica o servidor, mas o servidor nunca irá conferir o cliente. Aqui, então, aqui na ilustração, então, iremos ter um cliente, uma autoridade certificadora e um servidor. O cliente, então, irá fazer uma requisição. Vai mandar uma mensagem informando o Hello Message. O servidor, então, irá responder com seu certificado público, onde contém também a sua chave pública. O cliente irá verificar com a autoridade certificadora. Se tudo ocorrer bem, se a autoridade certificadora aprovar, né, identificar, na verdade, esse certificado, o cliente, então, irá criar uma chave simétrica com a chave pública assimétrica do servidor. Então, o servidor irá conseguir descriptografar essa chave com a sua própria chave privada e, assim, ambos conseguirá trocar dados criptografados entre si. Então, aqui a gente começou com uma chave assimétrica do servidor, mas no final, o cliente e o servidor irão usar uma chave simétrica para fazer a criptografia e descriptografia dos dados. Mas só o servidor irá possuir a chave privada para descriptografar. Então, se um usuário mal intencionado entrar no meio da comunicação e tentar pegar esse ciphertext e descriptografar, ele não irá conseguir, pois ele não tem a chave privada do servidor. Agora no OneHLS com o optional Trust Store, né? Geralmente é a mesma coisa que sem o Trust Store, mas a diferença é que o servidor ele não vai possuir um certificado que seja identificado por uma autoridade certificadora, mas que o cliente ele confia nesse servidor. Então, o que o servidor irá fazer? Ele vai exportar o seu certificado público. O cliente, então, irá pegar esse certificado público do servidor e irá armazenar dentro do seu Trust Store. E aí, quando ele fazer a requisição para o servidor, e o servidor responder com seu certificado público, ele irá conferir dentro do seu Trust Store, vai falar, opa, ok, esse certificado aqui é do servidor que eu confio. Então, vamos estabelecer uma conexão segura. Caso o cliente faz uma requisição para um outro servidor, ou um servidor mal intencionado, o cliente irá bloquear porque não é o servidor que ele confia, né? Que foi expedido pelo servidor que ele confia.
Ficou alguma dúvida? Uma pergunta? Tá tranquilo, Léo. Tranquilo? Beleza. Bom, agora vamos para o 28LS. Ele nada mais é que seria dois caminhos para o transporte layer security, né? Ele irá ter a mesma key store, né? O mesmo trust store, mas a diferença aqui agora é que o servidor também irá verificar o cliente, né? Então, por isso chama 28LS, dois caminhos para transportes layer security. O cliente verifica o servidor e o servidor irá verificar o cliente. Bom, aqui na ilustração seria praticamente o mesmo procedimento do NHLS, mas a diferença agora é que o servidor vai conferir se o certificado do cliente ele é verdadeiro, né? Então ele vai para a autoridade certificadora e vai conferir, falar, opa, será que esse certificado aqui é real? Ele confirmando, o cliente também confirmando o certificado do servidor, os dois acabam a conexão entre si e compartilhando dados. No Optional Trust Store, o cliente e o servidor eles não têm, né, o certificado identificado por notário, mas que um e outro confia no certificado um do outro. Então, opa, pode falar. Léo, volta um pouquinho, porque a sua voz falhou quando você entrou no Two-Way TLS Optional Trust Store. Opa, beleza, deixa eu voltar aqui. Bom, o primeiro aí sem Trust Store, eu vou pegar bem? Sim, eu acredito que sim. Então, beleza. Então, vamos para o opcional. Bom, voltando aqui, né? Então, o cliente emitido pela autoridade certificadora. Um e outro confia no certificado um do outro. Então, o servidor irá expedir o seu certificado público. O cliente vai adicionar um certificado público do servidor dentro do seu Trust Store. E o cliente irá fazer a mesma coisa, vai expedir seu certificado público e o servidor irá adicionar dentro do seu Trust Store. Certo, então nessa opção, só para deixar ainda mais claro, existe uma troca de arquivos de certificados públicos entre as duas partes, né? Entre o servidor e o cliente. Cada um vai descriptografar a sua chave simétrica com a sua chave privada. Isso, mas ele tem que transferir ele tem que transferir um arquivo da chave pública e aí armazenar no cliente, porque eu não tenho autoridade certificadora. E aí, da mesma forma, o servidor. Ele tem que pegar a chave pública dos clientes e adicionar no Trust Store dele. Exatamente, correto, totalmente correto. Legal. Beleza. Aqui é a mesma caminho, né, do 28LS que eu apresentei no slide passado, mas aqui é um pouco mais visível, né? Então aqui tem mais a numeração. Então aqui o cliente conecta o servidor vai apresentar o seu certificado TLS, o cliente irá verificar o certificado do servidor, o cliente apresentar o seu certificado para o servidor também conferir se aquele certificado é real. E após isso, o servidor irá garantir o acesso, né, para a conexão com o cliente, e os dois irá começar a trocar dados entre si. Certo? Uhum. Mas isso aí você já está estabelecendo a conexão, né? Exatamente. Então, o cliente aqui vai fazer uma requisição HTTPS, né, para o cliente, e os dois vão fazer essa troca de certificado. Algo muito rápido, por debaixo dos panos. E aí o Lucas adicionou uma pergunta aqui.
Quando é feito o handshake para definir uma chave simétrica, depois de validar a assimétrica, isso acontece em cada requisição. Por exemplo, se eu tiver um serviço que faz 10 requisições por segundo, sabe se ele fez 10 handshakes ou se ele mantém de alguma forma essa chave? Nossa, pegadinha, hein, Lucas? Valeu, hein? Cara, eu já fiz a mesma pergunta. Não sei se eu vou estar enganado, vocês podem me corrigir, mas eu acho que ele não precisa compartilhar a chave nessas 10 requisições. Não sei se vocês me confirmam aí, Renato e o Daniel. Como é que é, Léo? A pergunta do Lucas é: se ele faz 10 requisições, exatamente, o cliente ele e o vai fazer servidor 10 handshakes. Exatamente, vai compartilhar as chaves entre si 10 vezes, né? Bom, tem uma coisa, né? O próprio protocolo, cara, né, desculpa, é um algoritmo, né? Se eu não me engano, não sei se é o Diffie-Hellman, mas ele faz a primeira criptografia utilizando chave assimétrica, né? Como está sendo explicado aí, que é o two-way TLS. Mas, se eu não me engano, todas as demais comunicações com o servidor são feitas utilizando uma chave que foi compartilhada, uma chave simétrica, que foi compartilhada usando essa criptografia, usando a criptografia assimétrica. Então, usa a assimétrica, estabelece a comunicação. Qual é a chave que vamos utilizar para continuar essa comunicação? É uma XYZ aqui gerada. Aí eles geram, combinam essa chave e ficam transferindo todos os dados entre o cliente e servidor utilizando essa mesma chave. Daí, faz 10 handshakes ou não, Lucas? Aí tem uma outra opção chamada Keep Alive, do HTTP. E aí eu não sei exatamente quando que o Keep Alive deixa de ser, tipo, o Keep Alive, então, literalmente traduzindo, mantenha vivo, né? Mas não sei exatamente quando que o Keep Alive deixa de ser vivo, né? E quando que ele vai para uma lista de descarte ali. Mas se você vai fazer várias comunicações com o mesmo servidor, como você está fazendo, assim, onde que você colocou 10 requisições por segundo, por exemplo, você necessariamente já tem que usar um Keep Alive ali. E eu não lembro onde que está essa configuração no HTTP Request. Eu tenho que ver aqui. Eu não estou conseguindo nem abrir meu endpoint. Ah, tá, já sei onde é que está meu endpoint. Lembra de cabeça, Renato? Ô, Léo, onde que tem o Keep Alive? Cara, nem sei o que é esse Keep Alive, pra falar a verdade. Tá, peraí. Só que sem esse... E talvez o próprio Mule já habilite por padrão. Vocês estão me ouvindo? Então, agora Pô, sim. agora sim. Acho que não vai fazer muita diferença a gente saber agora esse valor, né? Mas o que a gente pode dar como mensagem é que ele não vai fazer ali o handshake toda hora, né? Então, quando ocorre a primeira requisição, ocorre essa negociação, isso dura por um determinado período, né? Então, tudo que vier naquele período, ele já vai utilizar um handshake já pré-estabelecido, como o Daniel mencionou, e quando expirar esse tempo, aí ele faz um novo handshake. Mas tudo isso é transparente, né? E então, geralmente, 10 requisições no intervalo curto vai ser um handshake só. E aqui eu estou vendo o Keep Alive está na aba HTTP Request Configuration, né? Então ele é um Global Element Property. Então na aba General e tem um Client Socket Properties. Se você for em Edit Inline, né, editar inline ou fazer uma Global Reference, ele vai ter uma opção Keep Alive.
O default é false. Pô, depois você me mostra. Curioso. Você quer que eu... É melhor apresentar agora? Você que sabe. Pode tirar, então, o seu... Espera aí, um momentinho. Que já... Pronto. Tá aqui. Pronto. Compartilhando aí. Então, eu tenho aqui um request no configuration. Aqui tem o client socket properties. Opção edit inline. Keep alive. Ou então, fazer um global reference, né? E aí no global reference, fazer o keep alive. Legal? Beleza, Deixa eu só... Tá bom, mas deixa eu só começar aqui outras perguntas. Daniel Gomes Araújo pergunta, então o handshake só é feito para gerar a chave simétrica que vai ser usada para comunicação entre servidor e cliente, certo? Sim, Daniel, é o que eu lembro de ter lido em SSL, né? Mas deixa eu confirmar essa informação. E presumo que essa chave simétrica tem um tempo de expiração, exatamente, e que o novo handshake seria feito caso essa chave expirasse. Perfeito. É isso aí. Essa é a ideia. Mas eu vou confirmar essa informação que já posto para vocês. Pode seguir, Léo. Pode apresentar aí. Bom, beleza. Voltando aqui à tela. Bom, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Beleza. Tá bem melhor agora, Léo. Tá maior. Tá melhor? Putz, tá bom. Então, beleza. Então, voltando aqui na situação, né? Hub 1.0, para você conseguir implementar seu próprio certificado, você vai precisar ter uma rede interna, né? Uma VPC. Caso contrário, a Milisoft não irá permitir que você use seu próprio certificado dentro da rede interna deles. Então, se você estiver utilizando aí o Short Load Balancer e tentar deployar com a porta 8082, com seu próprio certificado, quando ele estiver rodando dentro do runtime, ele irá tomar um erro, né? Um erro de conexão. E então você não vai conseguir fazer nenhuma chamada dentro da aplicação. Já no Cloud Hub 2.0, você consegue implementar ele dentro do Shared Space. Dentro do Cloud Hub 2.0 também temos uma nova feature que esse last quando o usuário ele faz uma requisição, um usuário externo faz uma requisição para dentro da aplicação Milisoft, essa requisição primeiro vai bater aqui no Ingress Load Balancer. O Ingress Load Balancer, então, vai encaminhar esse tráfego para
pode estar com esse pendente, né? Que seria o HTTPS, diferente do Cloud Hub 1.0, que ele não tem esse tráfego, né? Bom, acredito que seja da parte da explicação. Essa aqui tiver uma dúvida aí, Uma pergunta. disponibiliza aí no chat. Mas, Então eu vou para... Legal, né? Tá, se você me permitir, eu posso apresentar de novo? Claro, pode apresentar. Deixa eu... Vou chamar da tela. Então, confirmando, eu vou mandar o... Isso aqui é uma informação razoavelmente fácil de... Eu vou mandar esse link aqui no chat. Tá. Já peço, Daniel, eu vi aqui o seu... Mas eu estou mandando no chat esse link. Então, como que o SSL usa tanto a chave assimétrica, ou a criptografia assimétrica, quanto assimétrica? No primeiro momento, o servidor envia uma cópia da chave pública, né? O browser cria uma chave simétrica, utilizando uma chave de sessão, né? Simétrica, ou seja, usando criptografia simétrica, e encripta essa chave simétrica utilizando a chave pública. E aí ela envia para o servidor. E com essa combinação, agora o servidor consegue saber que só ele teria acesso a essa chave de sessão aqui. E aí ele decripta essa chave de sessão, esse pacote que veio para abrir essa chave de sessão e usar essa chave de sessão como uma chave para aquela comunicação. Então, a partir daquele momento, é uma criptografia simétrica. É só combinar a chave. O cliente com uma criptografia assimétrica, mas no final da comunicação eles acabam usando a criptografia simétrica. Sim, é menos... Bom, não sei nem se é menos... até porque a criptografia assimétrica dos dois lados necessitaria que o browser também tivesse um certificado de cliente, né? E não necessariamente isso é verdade o tempo todo. É verdade, então, para acontecer a chave assimétrica, o usuário precisa ter o certificado próprio. Caso contrário, vai ser uma assimétrica. O certificado de cliente é usado justamente até para você validar. Olha, e tem aquela questão de confiança que o Léo explicou. Então, validar. Aquele cliente é quem eu quero que seja, né? É quem eu confio de verdade. Se não for, algumas aplicações simplesmente descartam aquela requisição. Nem pela aplicação, né? É pelo TLS. Tá. Alexandre Lima. Decifrar a chave assimétrica é mais custoso, computacionalmente também. Decifrar a chave simétrica é mais tranquila. Com certeza. Com certeza, Alexandre. Tem uma pergunta aqui, Léo. Você pode repetir essa última feature, por favor? Eu acho que ele estava se referindo ao Daniel Gomes, estava se referindo ao Last Mile Security. Beleza. Compartilhei aqui a tela. Não tinha, né? Então tem o Cloud Hub 1.0, somente no Time Fabric. Ele foi implementado agora no Cloud Hub 2.0. Mas é que uma segurança de última milha, né? Então, por exemplo, quando a aplicação Microsoft ali não quer utilizar o seu certificado exposto, né, dentro da web, ele vai deixar o seu certificado por debaixo dos panos e a Microsoft vai utilizar o próprio certificado deles. Mas o usuário fazer uma requisição para o Cloud Hub 2.0. Este Last Mile Security vai bater no English Load Balance. Ele vai conseguir fazer o tráfego do HTTPS transferir para dentro da aplicação do HTTPS que está dentro do
Cloud Hub 2.0. Então, imagina aqui que você tem a requisição HTTPS e dentro da rede interna do Cloud Hub você também irá fazer uma requisição HTTPS, mas é entre o Cloud Hub, tá? Dentro da rede interna. Será que eu respondi? Eu acho que sim. Ah, Daniel está respondendo aqui. Entendi, valeu. Legal. Bom, beleza. Então vamos para... Acabei confundindo aqui o slide que coloquei para o final. Mas então vamos para a demonstração. Então eu vou abrir aqui o Endpoint Studio. Bom, aqui dentro do Workspace, a aplicação MuleSoft. Então eu vou ter um client e um servidor. Bom, aqui no servidor eu vou ter um listener e vou ter um transform message só para retornar uma mensagem. Não, a gente não está vendo essa parte não. Volta, por favor. Opa, vocês não estão vendo o Endpoint Studio? Não. Não? E caramba, acho que fui eu, hein? Eu atrapalhei todo mundo. Agora sim, agora tá aparecendo para mim. Legal. Ok. E todo mundo estava dizendo que sim, estava funcionando para eles. Então beleza. Para quem perdeu aí, então tem um cliente e um servidor, tá? Uma aplicação MuleSoft. Bom, dentro aqui do servidor eu vou ter um listener e um transform message. Aqui dentro do listener, né? A gente vai fazer o path que eu coloquei como server. Bom, vamos para a configuração. Aqui, quando a gente está utilizando, vamos utilizar o protocolo HTTPS. A porta aqui vai ser 8082. Aqui na aba de TLS, a gente vai fazer line. Então, né, aqui a gente vai ter o Trustor e também fazer uma comunicação onde Tem que gerar uma chave pública assimétrica. Bom, e para isso eu vou utilizar o Kito do próprio JTK do Java, mas também tem outras ferramentas, né, que conseguem gerar esse par de chaves, como o OpenSSL. Mas aqui na demonstração eu vou utilizar o Kito do Java porque eu já tenho ele embutido aqui dentro do JTK. Então aqui eu vou dentro do meu source main resource. Eu criei uma parse certs, né, dentro do resource para estar criando esse par de chaves, né. Aqui você pode utilizar um terminal, mas pode ser tanto um PowerShell ou o próprio CMD do Windows ou até o Git Bash do Git, né. Bom, eu vou pegar uma colinha aqui, né, da chave. Bom, como eu falei, né, eu irei do Java. Ele então irá gerar esse script então irá gerar um par de chave pública e privada para o servidor. Aqui está o nome do arquivo que você vai dar para Keystore, mais a sua extensão, que no caso aqui eu irei utilizar o JKS. O alias nada mais é que uma identificação desse certificado, tá? Então pode ser qualquer nome aqui. Aqui a gente tem também o Kialg, né? Que aqui você vai definir o algoritmo dessa criação de chaves. Aqui eu vou utilizar o RSA, mas existem outras também. Aqui vamos utilizar também o tamanho das chaves. Esse tamanho de chaves ela é em bits. Por padrão, o pessoal usa 2048, mas pode ser tanto para mais ou para menos. Mas o padrão que o pessoal usa é 2048.
Aqui o Story Type eu vou utilizar o JKS, mas tem outras também, né? Mas o MuleSoft, ele só consegue suportar 3 tipos de chave, né? Então, as 3 delas são a JKS, a PKCS12 e a JCIKS. Essa também é uma pergunta da prova de certificação nível 2, tá? Então, vocês têm que decorar esses 3 tipos de chaves aqui. Bom, e aqui também temos a StoryPass, que vai ser a chave mestra ali para importar o certificado, tá? Dentro da KeyStore. Bom, aqui ele vai pedir o primeiro, né, e o último nome, mas ele nada mais é que o seu CNAME, né, o common name. Aqui eu irei utilizar o localhost. O nome da organização, eu vou utilizar o localhost server. Aqui eu posso deixar em branco, ou posso escrever alguma coisa também, não vai fazer diferença. O nome da cidade eu vou colocar SP, o nome do estado também SP. As 2 letras iniciais do país eu vou colocar BR. Aqui ele vai pedir essa confirmação, se os dados estiverem corretos, se os dados estão corretos. Se os dados estiverem corretos, você escreve um yes, caso contrário, você coloca um no e acaba renomeando esses passos anteriores. Bom, aqui ele vai pedir esse key password. Esse key password é uma chave, né, para identificação do alias. Mas por conta de não fazer a confusão entre a senha do StoryPass e a senha do alias, eu vou dar um Enter para que utiliza a mesma senha do StoryPass. Bom, ele fez a criação. Aqui ele aparece um aviso, né, informando que o tipo JKS usa um formato próprio, que é recomendado migrar para o PKS12, que é uma linguagem mais neutra para a criação das chaves, né? Mas o JKS ele é de criação própria do Java. Essa criação foi feita até o nível 8 do Java. A partir do Java 9 ele já acaba utilizando esse PKCS12 como padrão. Mas como eu tenho aqui o JDK8, eu vou utilizar o JKS para fazer essa criação. Bom, beleza. Aqui o servidor já está a KeyStore, né, o certificado aqui já está dentro do meu diretório de certificado. Eu irei então adicioná-lo ao listener do servidor, do servidor da API da MuleSoft. Então, voltando aqui para a configuração, aqui você precisa colocar o tipo, né, dessa chave, o JKS. Aqui o caminho que essa chave está. Então, ele está dentro do meu source, main source, source, server, store.jks. Aliás, você precisa também adicionar, que foi o mesmo que a gente fez a criação da chave. O key password vai ser o nosso StoryPass, né? Então, vai ser senha 1, 2, 3. O password também é a mesma coisa, como eu não quis colocar outra senha para não confundir, então vai ser a senha 1, 2, 3. O algoritmo a gente não precisa colocar aqui, pois a própria MuleSoft já consegue descobrir. Bom, se a gente dá um test connection aqui, acho que de primeiro momento ele vai dar erro, né? Porque primeiro você precisa dar um OK e salvar essa configuração. E aí você vai em Edit novamente e aperta Test Connection. Bom, era para dar
certa aqui, acho que provavelmente eu fiz alguma coisa de errada. Deixa eu dar uma olhada. JKS, search server keystore.jks. Deixa eu dar uma olhada para ver se eu não errei o nome do arquivo. Server keystore. DLS. Search. Deixa eu ver se eu não errei o nome do server aqui. O alias. Server. Não está correto. Sim, 1, 2, 3. Sim, 1, 2, 3. Deixa eu dar um aqui novamente. No message flow. Uma vez o Endpoint Studio ele dá algum bug. Precisa fazer o teste de conexão 2 vezes. Bom, deu o teste connection successful. Vamos rodar agora essa aplicação. Bom, então aqui a aplicação foi deployada. Vamos retornar aqui para o Postman. Bom, aqui já tenho salvo, né, a requisição. Vou enviar agora, né, para o Microsoft. Bom, aqui ele vai, dentro do Postman, ele vai dar um erro de SSL, né, porque o Postman ele não confia nesse certificado. Então, a gente precisa desabilitar essa verificação. Então, clicando aqui, eu desabilitei. Aqui ele retorna a mensagem, né? Olá a todos do Meetup, Server Flow. Mas se você notar aqui no cantinho, você vai ver que ele está com um ícone vermelho, né? Aqui informando que ele é um certificado autoassinado. Aqui ele aparece, né? O common name, que foi o common name do servidor, do certificado, né? Que é o localhost. E por quem ele emitiu, né? Que foi o mesmo nome que é o localhost. Caso vocês queiram adicionar o certificado dentro do Trust Store do Postman, ele também consegue fazer essa configuração, tá? Então, se vocês virem aqui nos 3 pontinhos, né? View More Action. Nos 3 pontinhos, não, desculpa, aqui na engrenagem. Em configuração. Em certificado. Aqui você consegue adicionar esse certificado dentro do Postman, tá? Mas a diferença é que você precisa adicionar esse certificado como PEN. O Kito do Java, ele consegue fazer essa migração, tá? De extensão de JKS para o PEN. Eu vou mostrar aqui para vocês também como fazer. Então, voltando lá para o meu property comando, para o meu PowerShell. Aqui, então, ele vai ter o Kito, a exportação do certificado, vai ter o alias, né, que é o Microsoft, o Keystore. Tá. Antes de eu conseguir fazer essa conversão, eu preciso exportar o certificado público, tá? Então, na verdade, eu vou precisar pegar o Keystore do servidor e exportar o servidor. O certificado público. Até porque você não precisa usar nunca o certificado privado, a não ser no seu servidor, né? Exatamente, eu acabei pegando o código errado aqui da minha cola. O certificado privado é realmente, como diz, para você ter certeza de que só você conhece. Exatamente. Não sai da sua máquina, não vai para lugar nenhum. Exatamente. Então, a chave compartilhada, né, que a gente acabou de... a chave privada, né, que a gente acabou de criar, nunca vai ser compartilhada, tá? Então, a gente precisa fazer essa exportação da chave pública, tá? Keystore que a gente acabou de criar. Então, aqui a gente vai exportar, né, o nosso certificado público da Keystore do servidor.
Aqui vai ser o arquivo, né? O server hash keystore.jks, o alias que é o boot server, e o nome que a gente irá dar para ele, para esse certificado público, né? Que eu estou colocando server hashpublic.ser. E o store pass que a gente criou aqui na Keystore, né? Que é a senha 123. Aquilo ali é o mesmo aviso, tá? Mas não vai interferir em nada. Bom, então a gente precisa adicionar o certificado do servidor ao Client Trust Store, né? Do cliente. Tem a colinha aqui também. Então aqui vai ter a Keystore, que a gente acabou expedindo, né? Que é a Trust Store. Então a client truststore.js, o alias, o servidor, né? Server public.ser e o store pass, que é a senha 123. Aqui ele vai informar, né, as informações do certificado, né? Então, como o name, a organização, a localidade, o estado e o país. Aqui ele também dá outras informações, né? Então aqui ele tem o fingerprint, né? Que ele está usando MD5, o SHA-1 e o SHA-256. Bom, aqui ele vai pedir para você confirmar se você confia nesse certificado. Você escreve sim. Bom, aqui ele foi... Ele está dentro já do nosso dentro do diretório. Mas voltando lá na parte do Postman, né? A gente precisa fazer a conversão desse JKS para certificado PEN, né? Desse Clutch Trust Store JKS para Então, Clutch Trust Store. tá. Então, esse Client Trust Store, ele tem apenas o certificado público do seu cliente, do seu servidor. Correto. Então, o Tá. cliente só vai ter o nosso certificado público do servidor. Tá, beleza. Que é para apresentar para o cliente. Exatamente. Então, só vamos apresentar o certificado público. Nunca iremos apresentar nossa chave privada, né? Nosso certificado privado. Então, aqui eu estou fazendo apenas a conversão, né? De JKS para PEN, que é o formato que a Postman aceita. Aqui ele vai pedir a senha principal, que é a senha 123. E aqui informa, né? Certificado armazenado como first keeper certificado.pen. Então, se a gente voltar aqui no nosso Postman, né? Dentro do nosso certificado, vamos até o diretório onde esse certificado público está armazenado, né? Vamos abrir ele. Então aqui ele foi adicionado, tá? O certificado público do servidor foi adicionado dentro do Trust Store do Postman. Então se a gente voltar aqui e mandar uma requisição, esse sinal aqui de vermelho já desaparece, porque agora a gente está utilizando o certificado público do servidor dentro do nosso dentro do Clutch Trust Store do Postman. Então, por exemplo, você pode vir aqui e desabilitar a verificação, que não vai tomar mais aquele erro, né, de certificado não reconhecido. Mostra de novo, por favor, onde desabilitou o SSL, a verificação de SSL. Então, vocês vêm aqui na engrenagem. Você vem aqui na engrenagem, né, de configuração. Vem aqui em Settings. Em General, SSL Certificate Verification. Então, sempre quando você quiser que seu Postman verifica ou não o certificado da requisição que você está fazendo, você pode vir aqui e desabilitar, né? No nosso caso aqui, a gente conseguiu adicionar o certificado público dentro do Clutch Trust Store do Postman. Então, o Postman conseguiu verificar que aquele certificado é confiável. Mas caso a gente não adicionasse, né, como eu mostrei um pouquinho antes, ele vai estar com aquele ícone vermelho falando que o certificado não é confiável. Certo? Isso aí. Beleza.
Vitor Maiani está escrevendo aqui. Agora o servidor é reconhecido pelo Postman, ou seja, o Postman tem uma documentação pública do servidor e ao bater na porta da casa, ele apresenta o certificado e o servidor fala: muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Vitor, pela contribuição. É isso mesmo, obrigado, Vitor. Bom, a gente fez aqui o OneSSL a partir do Postman, né? Agora vamos utilizar o OneSSL a partir do Studio. Então aqui eu criei uma aplicação client, né? Dentro do Endpoint Studio. Essa aplicação client, né? Ele vai escutar na porta 8081 e irá ter um request para o localhost 8082 do servidor. Bom, deixa eu ver aqui nas configurações. Agora você vai mostrar o cliente se conectando com o servidor, a partir do Studio. Apresentando o certificado. No caso aqui, na verdade, eu vou fazer com que o cliente seja a partir do Microsoft, né? Eu estava apresentando a partir do Postman, sim, mas eu vou mostrar para vocês qual que é o que o Microsoft ele apresenta, né? Quando você não adiciona esse TLS dentro dele, dentro do request configuration, dentro do connector HTTP request, né? Então, aqui eu não fiz nenhuma configuração de TLS. Eu só fiz aqui a configuração do protocolo, né, da conexão. Então, HTTPS, o host e a porta, né? Bom, eu vou dar um OK aqui. Eu vou rodar agora a aplicação do servidor do cliente. Aqui já tem uma configuração, tá? Para que os dois consigam rodar entre si, né? Um escutando na porta 8082 e o outro escutando na porta 8081. Então, o cliente escutando na porta 8081 e o servidor na porta 8082. Aqui está informando que eu já tenho, né, uma instância rodando do servidor. Eu vou parar para prosseguir aqui para rodar a instância do cliente do servidor. Vamos esperar aqui o Studio rodar essas duas aplicações. Bom, então os dois já foi deployado, né? Voltando aqui para o Postman, eu vou fazer uma requisição para o cliente, né? E o cliente vai fazer uma requisição para o servidor. Bom, o erro aqui que a gente está, né? É que o Endpoint Studio ele não conseguiu validar o certificado, né? Do servidor. Então, o que a gente pode fazer aqui é marcar essa configuração como não. Opa, desculpa. Aqui no HTTP Request Configuration, a gente pode estar marcando ele como Um insecure? Unsecure, exatamente. Tá aí no TLS Configuration. Mas eu acho que eu mudei alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Tá. A gente marca aqui como insecure. Se a gente marcar aqui, dá um save, ele vai rodar novamente e o erro vai sumir. Então vamos esperar aqui rodar novamente. Bom, aqui ele já consegue retornar OK, né? Então vamos lá a todos do Meetup, Server Flow. Bom, aqui eu mostrei o OneSSL a partir do Postman e a partir do Endpoint Studio, né? Então, o cliente sempre verifica o servidor e o servidor nunca irá conferir o cliente. Bom, então a partir de agora irei mostrar agora o Two-Way SSL, né? Onde o servidor também irá verificar o certificado do cliente. Então, para isso, eu irei criar uma parte chaves pública e privada do cliente.
Deixa eu pegar aqui a colinha. Bom, aqui é a mesma configuração, tá, que eu fiz para o servidor. A única diferença agora é que eu estou criando para o cliente. Então, aqui vai pedir a mesma configuração. Push. Da essa organização. Estado. Parámetros iniciais. Informação. Esse eu vou usar a mesma chave. Agora eu vou exportar o certificado público para Keystore do cliente, para que seja usado no lado do servidor. Então, irei exportar. Exportei o certificado. O certificado está aqui. Client public.ser. Agora eu vou adicionar esse certificado público dentro do Client Trust Store, dentro do Server Trust Store. Aqui to import search, Keystore, Server Trust Store. Praticamente a mesma configuração que eu fiz para o servidor. Aqui ele vai pedir se eu confirmo esse certificado. Vou apertar aqui sim, escrever aqui sim. Então ele foi adicionado dentro do Store do servidor, certo? Então ele vai voltar aqui dentro do Endpoint Studio. Deixa eu fazer um refresh aqui da pasta aqui. Bom, eu acabei criando dentro o certificado do cliente dentro da pasta aqui do servidor, tá? Mas eu vou copiar e vou adicionar dentro do client, dentro do source main resource client. Bom, aqui acho que ele apareceu algum erro. Deixa eu ver. Is it problem? System, tá? Deixa eu ver. Tá, ok. Bom, aqui a gente pode ignorar esse erro por enquanto. Bom, voltando aqui no client, né? Então vamos configurar o... Opa, desculpa, voltando aqui no servidor. Vamos configurar aqui, então, o Trust Store do cliente, né? Para que o servidor ele consiga confiar no certificado do cliente. Então, vamos aqui escrever source. Deixa eu ver aqui só o nome do arquivo, né? Opa, calma aí, acho que eu acabei me confundindo aqui. Server Tester. Opa, deixa eu excluir esses dois aqui. Tá, ok. Então vamos lá. Bom, aqui eu estou adicionando, tá, o certificado do cliente dentro do Trust Store do servidor. E irei fazer a mesma coisa para o cliente. Irei adicionar o certificado do servidor dentro do Trust Store do cliente. Então vamos lá. Vamos marcar essa parte aqui que é insecure. Tá, também precisa adicionar a chave privada do cliente, tá? Senão não irá funcionar. Então eu coloco aqui o JKS. Client store.jks server senha 1, 2, 3. Bom.
feita aqui a configuração, deixa eu confirmar se eu não estou esquecendo nada. Client to store, password, o tipo. Então também que selecionar o password. Isso vai aqui no client. Deixa eu ver o servidor. O servidor também está configurado para o store e o key store. Bom, vamos rodar agora as duas aplicações, tanto o cliente quanto o servidor. Aqui é aquela configuração que eu falei, né, que o cliente e o servidor vai rodar na mesma instância, dentro do estúdio. Esperar aqui fazer o deploy. Legal, esperando o download aí da aplicação. O Vitor, uma pergunta aqui. No API LED, como funcionaria o uso do MTLS em todas as camadas? Bom, eu acredito que cada aplicação precisa adicionar um TLS, né? Acho que tem um field aqui. Opa, peraí. Dá uma pausa para essa pergunta que a gente volta. Outra dúvida mais rápida. No server keystore.js, tem tanto a chave privada do server e a chave pública do cliente, correto? Opa, desculpa, qual que é a pergunta? Server keystore.js tem a chave privada, tem tanto a chave privada do server quanto a chave pública do cliente. Exatamente, ele é a key store, então ele é a chave assimétrica. Quando você tem a chave simétrica, você vai apenas exportar o certificado público da chave assimétrica. Sim. Mas a key store sempre vai permanecer com o seu criador, né? Ele nunca vai ser compartilhado. Isso responde a pergunta. Certo. Sim. Tá, mas e API LED? Ô, Vitor, escreve para mim aí que exatamente, além de cada uma das aplicações ter o contexto TLS, qual a sua questão? Eu acho que essa é a resposta para mim. Seria mais alguma proposição, tá certo. Só para fomentar a discussão aqui. Então, acho que é isso mesmo. No API LED, cada aplicação teria seu contexto TLS com o cliente, né? No servidor mesmo, já pode deixar no Trustor um certificado, né, de autoridade, como se fosse um certificado de autoridade da sua organização, né? Também tem como fazer isso. E aí todos os certificados gerados seriam assinados por essa autoridade certificadora da sua organização. Eu tive um pequeno erro aqui na hora de fazer. Opa, pode continuar. Não, conserta aí. E aí, se realmente é necessário ter MTLS para todas as camadas, MTLS, não só HTTPS. Claro, né? Se você está dentro de uma VPC, você já tem um nível de segurança. Se você está com uma VPC e um TLS, ou o HTTPS simples, né? Você já tem um outro nível de segurança. MTLS, sim, é para você dizer para aquela aplicação que nenhuma outra aplicação, a não ser aquelas que você permita, que elas possam te chamar, né? Então, é um outro nível de segurança. Eu vejo dessa forma, tá, Vitor? Mas é questionável também. Será que é necessário MTLS em todos os... questionável. Eu acho que vai depender da regra do negócio ali que a aplicação vai emitir, né? Mas explicitamente é necessário. Geralmente, a gente vai ter na camada de experience um grau de segurança maior, porque ela que vai estar exposta. E aí, geralmente, processes e systems
que não vão estar expostas, né? Às vezes o tráfego ali é só privado, né? Geralmente não é comum ter. É verdade. Na prática, MTLS só usei expondo a Experience API. Léo? Beleza, então voltando aqui Não, tá, pro... peraí, aguenta aí então. Eu pensei que você Beleza. fosse falar alguma coisa sobre MTLS em todas as camadas. Não, eu também compartilho da minha experiência. Quando eu estava no projeto, só foi usado o TLS Handshake, né? O Mutual TLS na camada de Experience. Também nunca cheguei a pegar ele no Process nem no System. Certo. No Server Key Store, Daniel Gomes Araújo pergunta: no Server Key Store teria a chave do cliente? Eu acho que é isso mesmo. Eu lembro. Não, dentro do Server Key Store não vai ter a chave do cliente, tá? Vai ter dentro do Core Store. Confuso. Tá. É um pouquinho meio confuso. Acho que o importante bom, de qualquer forma, você consegue, né, visualizar, tem um comando para listar todos os certificados dali do negócio. Léo, o que você acha de depois você compartilhar as imagens, né, de cada um dos arquivos? Beleza, compartilho sim. Tá? Da saída de cada um dos arquivos. Aí fica mais legal para a gente. A impressão de saída do arquivo? Como assim? Você quer dizer? Da lista de certificados daquele arquivo. Dentro do diretório. Sim. Aí para cada arquivo você lista qual é a saída dele. O que cada certificado, o que cada arquivo tem de certificado. Beleza. Aí eu adiciono até na descrição do vídeo. Beleza. Bom, eu corrigi aqui o erro, tá? Ele tinha dado um erro que ele não tinha reconhecido o alias do MIDI client, da aplicação do client, mas é porque eu tinha colocado o MIDI server em vez do client, né? Agora ele reconheceu. Então, se a gente fazer uma requisição do Postman pro client e para a MIDIsoft fazer uma requisição para o server, ele vai retornar para a gente a mensagem, né, do servidor. Olá, todos do Meetup, server, flow. Mas, por exemplo, se a gente for do Postman e mandar essa requisição direto para o servidor, a gente vai receber um erro de Secure TLS Connection não foi estabelecida, né? Deixa eu ver se aqui no console aparece. Eu acho que não vai aparecer. Mas o que acontece é que o servidor não confia no certificado do Postman, né? Então, o servidor ele bloqueou a conexão com o Postman. Ele só vai permitir a conexão com o cliente. Porque o servidor ele só confia no certificado do cliente do Endpoint Studio. Certo? Então, aqui a gente estabeleceu uma conexão Mutual TLS, né? O Two-Way SSL. Certo? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para mostrar. Isso aqui, caso vocês aí estejam estudando, né, para certificação nível 2 de desenvolvedor, é bom vocês fazerem esses testes, né, de conexão de One SSS e Two SSL para que vocês consigam passar na prova de certificação, certo? Bom, é isso. Fechou aqui a apresentação. Bem. Se alguém tiver alguma dúvida, eu sei que é um pouquinho meio confuso. Eu acho que eu perdi uma pergunta aqui do Lucas Fabiano, estava aqui na fila e eu não li. Já precisaram ter uma configuração TLS em homologação com Insecure por ter um certificado autoassinado, mas em produção não precisar porque o certificado é real? Certificado real significa assinado pela autoridade certificadora, né?
pelo que entendi da pergunta. Sabem como ficaria a configuração? Sim, Lucas, já aconteceu isso comigo, sim, e tem... eu colocava como uma propriedade true e false onde está escrito true do insecure, né? Aí, na propriedade para produção, eu alterava para false. Acho que respondi a sua pergunta. Infelizmente, não dá para ver, não sei se tem na configuração do insecure, eu acho que não, que é uma função, né, de script, DW. Mas dá para colocar como uma propriedade properties. Beleza. O Vitor Manhani está perguntando aqui, o server tem em sua posse sua chave privada, a chave do servidor, né, aqui Store, e uma cópia do certificado público do client Trust Store. Uma cópia do certificado público do client, a Trust Store. Já o client tem em sua posse sua chave privada, aqui Store, uma cópia do certificado público do server na Trust Store. Está correta essa linha de raciocínio? Pelo que eu vi, sim. Dá uma olhada aí, Léo, por favor. Abre o chat. Qual que foi a pergunta? Desculpa. O server tem em sua posse sua chave privada e uma cópia do certificado público do client. Já o client tem em sua posse sua chave privada e uma cópia do certificado público do server. Exatamente, correto. É isso aí. É isso aí. Daniel Gomes Araújo perguntando sobre a configuração do Insecure, de novo. Você fez isso via XML? Sim. Porque no componente é uma checkbox, exatamente, Daniel. Tem que ir no XML e editar, colocar false true, lembrando que entre aspas, né? E aí vai dar certo. O Lucas Fabiano comentou aqui, né, que no client só tem um certificado do servidor porque ele é autoassinado. Exatamente. Caso o certificado seja reconhecido por uma entidade certificadora, o cliente não irá precisar ter o certificado do servidor. Exatamente. Eu acredito que seja isso, hein, gente? Renato? Mais alguma coisa? Acho que é isso. Considerações finais? Parabéns, Leonardo. Acho que foi uma apresentação aí bem interessante, né? É algo que às vezes acaba não sendo comum no dia a dia, mas quando precisa, sempre é bom resgatar esses conceitos, né? Depois, Daniel, acho que a gente consegue pegar esse slide e anexar também ali no evento, né? Aí eu acho que essas imagens aí vão servir para a gente ter como um guia de consulta. Parabéns pela apresentação, ficou show aí, Léo. Opa, beleza, obrigado, Renato. Muito orgulho de você, Léo. Valeu, parabéns. Obrigadão. Tá, então eu vou parar a gravação aqui e a gente vai fazer o nosso quiz. E para quem está assistindo, muito obrigado aí.